A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Tiago e eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério Adoração e Compromisso. E você está assistindo a Bíblia Responde. A nossa pergunta do dia é: por que nós não guardamos o sábado? O sábado, que é o sétimo dia, nós sabemos que dentre os 10 mandamentos, as famosas tábuas da lei que Moisés vai escrever a mando de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante, diz assim, sobre o sábado: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, entre os 10 mandamentos, existe esse mandamento de que no sétimo dia, que é o sábado, não se pode fazer trabalho nenhum. Só que esse mandamento bíblico, ele foi escrito para o povo judeu, ele foi escrito para o povo de Israel. Prova disso: Êxodo capítulo 31, versículo 12, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel. Então, o mandamento que Deus vai dar aqui para Moisés é para os filhos de Israel. Diz assim: e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então nós vemos que na lei de Moisés existe esse mandamento: deve-se trabalhar 6 dias, e no sétimo dia é o sábado do Senhor. Esse dia era santificado e ninguém podia trabalhar. Só que no Novo Testamento, sabemos que nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos numa outra dispensação, que é o tempo da graça. Vamos ver isso na Bíblia. No Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 16, versículo também 16, diz assim a palavra do Senhor: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então Lucas escreve aqui que a lei e os profetas, a lei são os livros de Moisés, e os profetas são os demais livros do Antigo Testamento. Ele vai dizer assim: eles vigoraram, eles continuam valendo até os dias de João Batista. Aí desde esse tempo é pregado o Evangelho do Reino, e a partir daí se vive a partir do Evangelho. Então nós não vivemos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça. Vamos ver isso melhor. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Eu acho interessante esse versículo, porque diz que a lei ela é uma sombra, e vai dizer que Cristo ele é a imagem real das coisas. Nós sabemos que durante o dia, quando o sol ele se projeta sobre nós, quando os raios solares vão incidir sobre nós, vai projetar a nossa sombra. E a sombra, ela não é algo palpável, não é algo que você toca, que você sente. A sombra, ela é projetada de uma imagem real. Então, eu sou real, a minha sombra, ela é só uma sombra. E o escritor aos Hebreus vai fazer essa comparação dizendo: a lei era só uma sombra, a imagem real é Cristo. Então a lei ela aponta para Cristo. Os livros da lei, a lei que Moisés escreveu, elas tinham a finalidade de levar, de conduzir até Cristo. Mas Cristo é a imagem real. Uma vez que você percebe que Cristo ele é a imagem real das coisas, a lei ela é deixada de lado, porque passa a ser apenas uma sombra. Hoje, nós não vivemos sem lei. A igreja não vive sem lei. Nós estamos debaixo de outra lei, a lei de Cristo. Aquela lei de Moisés era apenas sombra das coisas que haveriam de vir. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Romanos, lá no capítulo 6,
Versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então esse versículo ele é bem claro, nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E aí alguém pode pensar, bom, na lei se alguém cometesse um pecado digno de morte, era punido com pena de morte. E hoje? Hoje na graça eu posso cometer pecados e nada vai me acontecer. Olha o que ele vai dizer no versículo seguinte, versículo 15. E daí? Uma pergunta. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Faz outra pergunta. Vivemos debaixo da lei, mas e daí? Nós podemos pecar por causa disso, que nós não estamos na lei, mas debaixo da graça? A resposta é no versículo 15. De modo nenhum. Então Paulo ele vai ensinar, a graça de Deus, o tempo da graça, não é desculpa para pecado. Nós vivemos debaixo da graça, mas nós temos a lei de Cristo. Então o sábado, ele aparece muito no Antigo Testamento para Israel, mas no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, em cada um dos 27 livros, não existe nenhum lugar que esse mandamento se repete. Em nenhum lugar do Novo Testamento se repete o mandamento dizendo que nós temos que guardar o dia de sábado. Por essa razão, a igreja evangélica, ela não guarda esse dia, porque de todos os 10 mandamentos, os 9 se repetem no Novo Testamento. O único mandamento que não se repete no Novo Testamento é o mandamento sobre guardar o dia de sábado. Vamos ver isso em outra passagem? Mateus capítulo 19, um jovem rico vai até Jesus e vai dizer assim para ele, versículo 16: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quando Jesus fala, guarda os mandamentos, ele vai perguntar assim no versículo 18, ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus vai citar vários mandamentos, só alguns. E lugar nenhum, tanto quando Marcos escreve sobre essa história, tanto quanto Lucas quando escreve, em nenhum lugar Jesus diz que ele teria que guardar o sábado. Em nenhum lugar do Novo Testamento se diz isso, porque hoje nós vivemos numa nova dispensação. A lei apontava para Cristo, o Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Não é que o Antigo Testamento não vale mais. Aquilo que diz respeito à lei moral, certo e errado, continua valendo até hoje e vai valer para sempre. Porque o que era certo continua sendo certo e o que era errado continua sendo errado. Mas a respeito de cerimonialismo, de guardar dias ou de celebrações, de coisas ritualísticas, essas coisas, sacrifícios de animais, sacrifícios de cordeiros, essas coisas não valem mais para os dias de hoje, porque Cristo já foi na cruz o sacrifício perfeito. Vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre o sábado. Fala pouco, mas o pouco que fala é bastante instrutivo. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. De novo, Paulo dizendo, Cristo é o corpo, Cristo é a imagem real, a lei é só uma sombra projetada, a lei ela não é algo palpável, Cristo sim. Então vai dizer assim, ninguém vos julgue, nem por comida, nem por bebida, nem por nada que você se tornou cerimonialmente impuro. Tudo isso é sombra das coisas que haveriam de vir. Mas vai dizer assim, ninguém vos julgue por causa dos sábados. Então se você guarda, se você não guarda o sábado, isso não é motivo para ninguém te julgar. Paulo também vai dizer isso na carta aos Romanos, no capítulo 14. Ele vai dizer assim, lá no capítulo 14, o versículo que ele fala isso é o versículo 5. Romanos 14, 5 diz assim:
Um faz diferença entre dia e dia. Tem gente que acha que um dia é diferente de outro dia, que sábado é um dia santificado, um dia mais santo do que os outros dias. Aí Paulo continua assim: outro julga iguais todos os dias. Há quem diga que tem dia que é mais santo, e há quem diga que todos os dias são santos, porque todos os dias foi Deus que criou. Ele vai dizer assim: cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então Paulo está dizendo aqui: se você guarda ou se você não guarda, não julga a outra pessoa. Porque quem faz para Cristo, faz para Deus. Então ninguém pode nos julgar a respeito de dias, a respeito de guardar ou de não guardar o sábado. O Novo Testamento, em lugar nenhum, vai nos ensinar isso. Por isso, a nossa prática é de não guardar esse dia, porque em lugar nenhum esse mandamento se repete. Esse mandamento tão importante no Antigo Testamento, no Novo, em lugar nenhum aparece. O pouco que aparece dizendo que nós não estamos presos a essas coisas. Isso é apenas sombra das coisas que haveriam de vir. A lei e os profetas vigoraram somente até João. Depois disso é o Evangelho do Reino. Depois disso, o tempo da graça. Não vivemos debaixo da lei, sim da graça. Por essa razão, nós podemos afirmar: nós não guardamos o sétimo dia. Nós também não guardamos o dia de domingo, porque nós também não somos adventistas do primeiro dia, nem do sétimo dia. Então, biblicamente falando, não há respaldo bíblico para, no tempo da graça, no Novo Testamento, se guardar o dia de sábado. Então, Paulo vai dizer: nós não podemos julgar, mas também ninguém pode nos julgar. Então, essa é a resposta para a nossa pergunta de hoje. Espero que essa resposta tenha sido esclarecedora. Eu poderia aqui citar vários versículos, poderíamos prolongar demais esse vídeo, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que até aqui já foi bastante esclarecedor. Na nossa próxima semana nós estaremos aqui de novo. Você pode visitar o nosso canal. Se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para o nosso Facebook ou para o nosso e-mail que está aparecendo na sua tela. E se você quiser, pode também nos fazer uma visita nesse endereço que também está aparecendo agora na sua tela. Nós estamos aqui todos os domingos, 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, estudando o livro do Apocalipse. Então, você que quer aprender a Palavra de Deus, venha nos fazer uma visita. Os nossos dias de culto vão estar também aparecendo no final do vídeo. Fique na paz de Deus, que Deus te abençoe e até a semana que vem.